Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Vamos falar aqui do amor de Deus. Apesar de que nessa pregação essa palavra amor de Deus ela não vai ser muito repetida. Minhas irmãs, ontem ouvimos uma pregação da parte do Senhor a respeito da Igreja Católica. Vimos algumas heresias, não são todas, porque não cabe em uma pregação só, né? A não ser que fosse uma pregação de 8 horas, a gente poderia citar algumas, ainda assim não ia caber tudo. E nessa pregação, vimos que a maioria das heresias católicas são tradições humanas e diabólicas, que vêm desde os adoradores de Baal, do povo de Jezabel e Sidônios, até povos pagãos de muito mais antigos que esses. Pois muito bem. Só que hoje eu gostaria de falar a respeito de um detalhe totalmente diferente do que foi falado ontem, né? Ontem vimos a Igreja Católica e vimos uma lista de coisas errôneas, erradíssimas. Não tem como a gente redimir e dizer que aquilo está certo, porque não está. E as pessoas, creio que não o seu vizinho católico, talvez ele não saiba que tudo que eu falei ontem é errado. Porém, o padre, as pessoas que têm um conhecimento, que estudam a Bíblia, eles não são inocentes. Hoje eu gostaria de falar de outro caso de erro, só que é muito difícil de você saber se é errado ou se é certo. É muito difícil você diagnosticar esse problema. É muito difícil você identificar esse comportamento. Porque o grande problema do comportamento que eu vou falar aqui hoje é que ele parece ser certo. Aproveitando que estamos falando da Igreja Católica, a Igreja Católica ela tem uma coisa muito diferente da Igreja Cristã. Em todo momento na história da Igreja Católica, desde o seu começo até os dias de hoje, eles se baseiam na meritocracia. O que é meritocracia? Meritocracia é mérito, merecimento. A fé deles é baseada no merecimento. Eles creem que podem agradar a Deus pelo que eles fazem. Calma que eu vou explicar, porque nós sabemos que com as nossas atitudes podemos agradar ou desagradar a Deus. E isso é fato, mas eles elevaram isso a um nível tal que eles pensam que a nossa salvação ela depende não do que Jesus Cristo fez, mas do que nós fazemos. Eles creem que podemos fazer coisas boas para ser merecedor da salvação. A Bíblia ela explica que as pessoas que fazem coisas erradas e têm prazer nas coisas erradas, elas não podem ser salvas. Ainda que Jesus Cristo ofereça a oportunidade, se essa pessoa ela rejeita a oportunidade aceitando o que é mal, é impossível dela ser salva. Porém, eles creem que o que Jesus Cristo fez não é o suficiente. Apesar de sabermos que obras elas não salvam ninguém, porque o que salva é a graça e a misericórdia de Deus, sabemos que as obras fazem parte do caminho da salvação.
E ainda que ninguém possa ser salvo por merecer ser salvo, porque a Bíblia declara que nunca vamos chegar no nível que Deus quer, ainda assim, mesmo sem merecer, Deus exige de nossa parte um posicionamento. Embora esse posicionamento não nos faz merecedor da graça e da misericórdia de Deus. Porque a palavra graça significa exatamente isso. Presente imerecido. É um favor. É um presente merecido. Então, a Igreja Católica, por ela se basear nisso, achar que pode merecer algo diante de Deus, foi aí que surgiu muitas heresias, como, por exemplo, a indulgência, que era um diploma que você poderia chegar na Igreja Católica. Não sei se existe hoje em dia, né? Mas alguns séculos atrás existia. De você poder chegar na Igreja Católica, comprar um diploma com seu dinheiro, e simplesmente pelo fato de você ter comprado, você comprou, você fez a compra, esse diploma era um reconhecimento da Igreja Católica de que você realmente estava salvo. Então as pessoas que não podiam comprar indulgências era vista na Igreja Católica como pessoas que não eram salvas, porque não tinham merecimento. Do mesmo jeito, hoje temos outros exemplos, como as peregrinações, procissões da Igreja Católica, onde muitas pessoas caminham até o pé ficar em carne viva, faz a procissão de joelho para ralar o joelho, para sofrer, achando que de alguma forma isso vai atrair a atenção de Deus. Deus, eu estou sofrendo, eu mereço a sua atenção. Essa é a mentalidade das pessoas. Mas quando a Bíblia nos ensina que devemos olhar para o sofrimento de Jesus Cristo e dizer: Senhor, em nome do teu filho que sofreu, ele sim merece a tua atenção. Mas em nome dele, porque em meu nome eu não mereço nada, em nome dele eu oro dessa forma, eu oro de tal forma. Acontece que é uma linha, é uma fronteira muito estreita, em que você precisa entender que você não é salvo pelo que faz, mas porque Jesus Cristo decidiu lhe salvar, você faz. Vou tentar simplificar essa frase. Você não é salvo pelas suas boas atitudes, pelas suas boas obras. Você faz boas obras porque Jesus Cristo decidiu nos salvar. Eu gostaria de dar hoje exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram tudo, tiveram obras que talvez nem eu nem você nunca vamos fazer, mas não alcançaram a Deus. E vou mostrar ao final o que foi que faltou em todas essas pessoas. Embora eu creio que algumas pessoas já tenham entendido. Eu vi um vídeo, creio que ontem, onde um pregador de uma certa igreja muito famosa, ele estava com uma obreira da igreja do lado gravando vídeo, e no vídeo ele falava algumas perguntas para ela, né? Ele perguntava assim: quantas conduções você gasta para chegar aqui na igreja? Ela dizia: quantos dias você vem para fazer a obra? Ela dizia: há quantos anos você faz a obra? Ela dizia. E aí ele dava aquilo como um exemplo para as pessoas, né? De que você se esforçar a ir para a igreja sem falta, constantemente, isso faz você ser abençoado por Deus. Porque a mulher, apesar de ter feito tudo isso e gastar muito com condução e vir por vários anos e fazer a obra por vários dias da semana,
Ela tinha 90 anos e realmente ela não aparentava ter a idade que tinha e aparentava ter uma saúde muito boa. O que eu absorvi daquele texto é que ele estava ensinando que aquela moça, aquela senhora, ela tinha uma boa saúde ou a bênção de Deus pelo que ela fazia. E essa mentalidade das pessoas, elas fazem as pessoas acreditar, elas não entendem o propósito da Bíblia e elas passam a acreditar que você precisa fazer algo para agradar a Deus, você precisa fazer algo para merecer. Agradar a Deus você faz, você pode, você deve, é seu dever. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje, minhas irmãs e meus irmãos, é que por mais que nós possamos agradar a Deus, por mais que nós possamos jejuar, orar, ler a Bíblia, por mais que a gente faça coisas boas e que agradam a Deus, que deixam Jesus alegre, realmente deixa, porque a Bíblia confirma que deixa. Certas coisas deixam o Senhor alegre. A gente precisa entender que por mais que Deus se compadeça de nós e por mais que a gente possa alegrar ao Senhor, nós continuamos sendo imerecedores. Muitas pessoas não compreenderam isso. E por causa disso, de não compreenderem o amor incondicional de Deus, o amor de Deus que você nunca fará nada para merecê-lo, muitas pessoas achando que merece satisfação de Deus ou o amor de Deus, falam assim: Deus, eu sou teu filho, Deus, eu jejuei, Deus, eu orei, Deus, eu clamei, eu quero, eu exijo, eu declaro. E essas pessoas, elas se sentem no direito de receber uma resposta de Deus porque acham que, porque fizeram várias coisas boas, elas são merecedoras. É aí que a gente entra em heresias como: se você não der o dízimo, você não vai ter uma casa boa porque você não fez por merecer. Se você não der o dízimo, vai vir o devorador, vai vir isso, vai vir aquilo porque você não fez por merecer. E na verdade, as pessoas, elas com medo de ter o devorador, né, de perder dinheiro, elas dão o dízimo em dinheiro, coisa que eu já mostrei na Bíblia aqui no canal e aqui nas pregações, que não se pode fazer, dízimo e dinheiro não combina. Quando elas são fiéis, entre aspas, ao dízimo, como dizem os pregadores das igrejas, da maioria das igrejas, elas se sentem no direito de exigir algo de Deus. Porque elas foram ensinadas assim: Deus, eu sou um dizimista fiel, porque eu dei o dízimo, porque eu sou ofertante da tua obra, e o pastor pregou, e eu vi na Bíblia, lá na minha igreja, que quem dá o dízimo tem a bênção do Senhor. Então, Senhor, eu quero a bênção, eu exijo, eu declaro. E começa a tentar disputar merecimento com Deus, quando eu quero que vocês entendam. Eu quero explicar muito bem isso para não ser mal entendido. Podemos sim fazer coisas que agradam a Deus. E é obrigação nossa. E quem não agrada a Deus, quem não atua como Deus se agrada, essa pessoa não vai para o céu. Realmente é assim. Porém, eu quero que vocês entendam que por mais que Deus nos permita entrar no céu, por mais que Deus nos capacite a fazer boas obras, nós não somos merecedores e devemos manter nossa bola baixa. A gente deve baixar a bola diante de Deus e entender que tudo que nós passamos de ruim, nós merecemos o que é ruim. Mas todas as coisas boas que nós passamos nessa vida é dádiva de Deus. Será que Deus ele pode ser mexido, ele pode olhar para alguém e falar: esse aqui merece, esse aqui merece? Será que ele pode olhar para alguém assim e olhar: poxa, Tiago, ele vai no culto todos os dias, ele vai para a igreja todas as semanas, esse aqui merece? Será que Deus ele pode olhar para uma pessoa e se agradar dela só porque ela vai muito ao culto? Vamos ler o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo? No livro de Amós, em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus,
No livro de Amós, minhas irmãs, no capítulo de número 5, no versículo de número 21, a palavra do Senhor diz o seguinte, veja bem. Livro de Amós, capítulo de número 5, versículo de número 21. Vai esclarecer o assunto de uma maneira bem clara. Livro de Amós, capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Diz o Senhor, eu odeio, abomino completamente suas festas, não sinto prazer em suas assembleias solenes. Então calma lá. No livro de Amós, Deus está falando para Israel que não se agrada das reuniões, assembleias, dos cultos. E que ele não gosta também das festas que são feitas em honra a ele. Agora, a questão não é se Deus pode olhar para alguém e ver algum merecimento, se a pessoa ela vai ou não vai para o culto. Eu quero alertar você aqui agora para outro detalhe. Esqueça a possibilidade se Deus se Deus pode olhar para uma pessoa e ver que ela merece ou não merece. Esqueça isso por enquanto. Ao ler esse versículo, entendemos não só que Deus ele analisa as pessoas, porém que há a possibilidade de você estar indo para a igreja, de você estar fazendo uma festa para Deus. Você está fazendo cultos semanais, diários, enfim, para Deus, e Deus não está se agradando. Há uma possibilidade de você ir para o culto e Deus não suportar o culto, Deus não suportar a reunião, Deus não suportar você. Vamos ler novamente o livro de Amós, capítulo de número 5, versículo de número 21. Diz o Senhor, eu odeio, abomino completamente suas festas, não sinto prazer em suas assembleias solenes. Então olha que coisa perigosa. Muitas pessoas pensam que só porque vão à igreja por vários dias na semana ou toda semana, pensa que está tudo bem, mas não. Há a possibilidade de vocês ir fazer culto a Deus e Deus não se agradar disso. Mas por que Deus não estava se agradando do culto de Israel? O culto não é uma coisa boa de se fazer a Deus? Vamos se reunir, vamos fazer um culto a Deus? Claro que é bom. Mas o que está acontecendo aqui? Por que Deus não está falando assim, eu não estou gostando, eu não estou provando? Deus está falando, eu odeio, eu abomino. O que está acontecendo em Israel nessa época? Calma que a gente vai chegar lá. Eu quero atentar, preste atenção, eu quero que você comece a atentar que esse caso do desagrado de Deus, ele não só se repete no culto. Vamos ver outros casos em que as pessoas estão fazendo algo que, em sua essência, é bom, porém Deus não está se agradando? Vamos ler o livro de Amós novamente, agora no capítulo de número 5 novamente também, mas no versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Diz o Senhor, poupem-me do barulho de seus cânticos, não quero ouvir o toque de seus alaúdes. Então veja que coisa estranha para quem não está acostumado. Isso é uma coisa muito estranha para quem nunca leu essa palavra. Porque como é que eu vou cantar um louvor a Deus, vou cantar louvor que Deus é santo, vou dizer que o amor dele é infinito, como é que eu cantando uma canção para Deus, ele pode dizer, cale sua boca, eu não quero ouvir a sanfona, eu não quero ouvir os instrumentos, eu não quero ouvir a sua voz. Poupe-me do seu cântico, do barulho do seu cântico. Como é possível? O que é que está acontecendo que Deus está rejeitando os cultos, está rejeitando as músicas? Sabe? O caso ele fica mais vou dizer assim, diferente,
o caso fica mais diferente quando a gente lê o livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número versículo de número 11 ao 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías, versículo de número 1, versículo de número 11, perdão, capítulo de número 1, versículo de número 11. Isaías 1:11. Diz o Senhor: por que são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios? Pergunta o Senhor. Estou farto de ofertas queimadas, de carneiros e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touros, cordeiros e bodes. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem pediu que pisoteassem meus pátios? Parem de trazer ofertas de grãos inúteis. Elas são como um incenso repugnante para mim. Lua nova, sábado, convocações solenes. Não suporto a perversidade de suas assembleias. Tudo em mim odeia as suas festas de lua nova e seus festivais. Eles são um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. O sábado e as outras festas, convocações solenes, era uma ordem da lei de Moisés. Deus tinha ordenado a Moisés que repassasse essas leis ao povo. Mas o que é que está acontecendo que o povo está fazendo o que a lei está dizendo e Deus não está se agradando? Deus está dizendo, tudo em mim odeia isso. Isso é um fardo para mim, isso é um incenso repugnante para mim. Isso é... Estou cansado de suportá-los. Deus fala assim, vocês se reúnem e vocês comparecem na minha presença, mas quem pediu que pisoteassem meus pátios parem de trazer ofertas de grãos inúteis? Então, peraí, há a possibilidade de você se reunir na igreja e Deus não se agradar disso. E Deus até mandar você parar de fazer isso. Há a possibilidade de você ir cantar uma canção a Deus e Deus mandar você se calar porque ele prefere não ouvir você cantar. Ele se agrada mais de não ouvir você cantar ou não ouvir você tocar um instrumento. Há a possibilidade de você se reunir, fazer uma festa a Deus, apresentar sacrifícios a Deus e Deus ainda assim mandar você parar porque para ele é melhor que você não faça nada disso do que você fazer. Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Qual é, qual é a situação? Sabe, vamos atentar para o versículo de número 12 do Isaías. Isaías capítulo 1, versículo de número 12. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem pediu que pisoteassem meus pátios? Veja bem, o povo ele está comparecendo diante da presença de Deus. O povo comparece com sacrifícios nas datas dos festivais, com dança, com música, com ofertas. Mas eles esqueceram de um detalhe. Esse detalhe está escrito lá no livro de Salmos, capítulo de número 5, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, olha, Salmos, capítulo de número 5, versículo de número 5. Os arrogantes não poderão ficar em tua presença. Tu odeias todos os que praticam o mal e destróis aqueles que falam mentiras. O Senhor detesta os homens de sangue e os enganadores. Então, sabe, Israel foi ordenado a trazer sacrifícios a Deus. Israel foi ordenado a trazer cânticos a Deus e a fazer festas e assembleias para Deus, cultos para Deus. E não havia nada de errado com o ato. O ato de dar uma oferta para Deus é errado? Não é. De reunir e fazer culto é errado? Não é. Porque se o problema estivesse no ato, Deus falaria, não cometam, não façam esse ato nunca. Nenhuma pessoa, nenhum tipo de pessoa. Mas Deus não proibiu as pessoas de fazerem culto a Ele. Exceto as pessoas que praticam o mal. É por isso que o livro de Salmos diz,
que os arrogantes, os enganadores, os mentirosos, Deus não pode aceitar, Deus não vai aceitar. O Salmo diz, capítulo número 5, versículo número 5, que os arrogantes não podem nem sequer estar na presença de Deus. Então o problema não estava em que o povo estava comparecendo diante de Deus para trazer ofertas, mas estava em como eles faziam isso. O problema não é você vir aqui e cantar um louvor, o problema é como você está diante de Deus. Veja bem, Davi oferecia sacrifícios a Deus e era aceito. E por que o povo de Israel, aqui no livro de Amós, oferecia sacrifícios, cânticos, assembleias, e mesmo assim não era aceito? Porque o problema não está no sacrifício. O problema está em quem está fazendo o sacrifício. Porque Davi fazia um sacrifício, o povo de Israel fazia um sacrifício. E por que Davi era aceito e os outros não eram? Veja o coração de Davi. Deus diz que que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi, ele estava alinhado em se esforçar para ser alguém segundo a vontade de Deus. Por que que tem cantores de ópera que canta que é uma beleza, mas ninguém é batizado no show de ópera? Ninguém é convertido numa orquestra. Se nas orquestras filarmônicas e coros de câmara temos os melhores cantores, temos os melhores instrumentistas, temos os melhores músicos e professores de música. E por que um crente como eu e você, que não sabe tocar direito, que não sabe cantar direito, a gente canta, a gente toca e a gente sente a presença de Deus? Porque o problema não está em quem está tocando ou quem deixa de tocar. O problema está... o problema não está no instrumento, nem na técnica, nem nada. O problema está em quem está tocando e quem deixa de tocar. O grande problema está não em fazer as coisas certas, mas em fazer as coisas certas da maneira errada. A gente se preocupa muito em orar, em jejuar e em ler a Bíblia. Coisa que só de você se preocupar com isso, você está melhor que muita gente. Porém, você não deve só se preocupar com isso. É como Jesus Cristo falou: faça essas coisas sem esquecer daquelas. Você deve se preocupar em jejuar, em ler a Bíblia e em orar. Porém, você deve se preocupar também em como você vai jejuar, como você vai ler a Bíblia, como você vai orar. Lembra dos fariseus? Orar é pecado? Não é pecado. Muito pelo contrário. Deus ordena que ore, que se ore a Ele. E somente a Ele. Porém, Jesus Cristo também falou: quando orarem, não sejam como os hipócritas fariseus, que oram para ser vistos. Então Jesus, ele quando chegou, ele não estava proibindo a oração, mas ele estava dizendo: quando forem orar, orem, porque orar é certo, mas façam o certo da maneira certa. Quando forem dar esmolas, deem esmolas, porém, deem esmolas, façam o certo da maneira certa. Veja bem, vamos ver aqui. A gente viu aqui o caso dos sacrifícios. Vamos trazer para outro caso, só que mais condizente com a nossa realidade. Porque sabemos que hoje em dia a gente não oferece mais sacrifício. Vamos dar alguns exemplos mais fáceis de você entender. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 1. Lucas 21, versículo de número 1. Então Jesus olhou e prestou atenção nas pessoas ricas que depositavam dinheiro nas caixas de oferta do templo. Viu também uma viúva pobre colocando 2 moedas de pequeno valor. Ele disse: eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre colocou na caixa mais que todos os outros, porque todos eles, de suas posses, contribuíram com uma quantia que puderam poupar facilmente, mas ela, de sua pobreza,
Deu tudo o que tinha para sobreviver. Então veja aqui que Jesus está denunciando um problema. Porém, o problema que ele denuncia não é o ato de se ofertar a Deus. Deus não estava dizendo que é pecado ofertar, não ofertem. Ele estava dizendo que o problema estava no povo que estava ofertando. Porque a viúva deu pequeno valor, moedas de pequeno valor. E Deus disse que ela deu mais do que todos. Porém, os ricos davam muito e Deus não aceitava. O problema que Jesus estava denunciando não era o ato de se ofertar, era o ato de ofertar, mas ofertar da maneira errada. O que Deus se importa não é se você dá 2 moedas ou 30 mil moedas. O que Deus se importa é em como está o seu coração, as suas intenções. Ele sabe se o seu coração está dando sobras para ele ou se ele está dando tudo o que tem de coração, em sinceridade. Ele não está dizendo que não é para você não cantar, mas ele está dizendo que você deve analisar o seu coração enquanto você estiver cantando. Se é para ser visto, se é de coração, se é por costume. Mesma coisa para orar. Quantas vezes a gente não ora e parece que a gente já está no automático, a gente já sabe as palavras que vamos falar, a gente já sabe o que a gente vai pedir, a gente já sabe. E todos os dias é aquela mesma história. Quero ler com vocês o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, agora no capítulo de número 5, versículo de número 1. Olha, guarde seus passos quando for à casa de Deus, oferecer-se para ouvir é melhor que a oferta de sacrifício dos tolos, pois eles não sabem se praticam ou não o mal. Salomão ele fala que oferecer-se para ouvir diante de Deus é melhor que a oferta de sacrifícios dos tolos, porque os tolos eles não sabem se estão fazendo certo ou errado. É como Israel achava que estava abalando. No livro de Isaías, Israel até mesmo questiona a Deus. Jejuamos e tu não ouves. Choramos e o Senhor não ouve. Porque achava que estava fazendo certo e achava que Deus não estava respondendo por ser injusto. Israel estava na condição desse tolo que não sabe o que é que está fazendo. Se está fazendo bem, se está fazendo mal. Israel estava fazendo mal, achando que estava fazendo bem. Então a gente precisa, quando for se apresentar diante de Deus, estar mais pronto para ouvir do que para falar. Porque a gente também precisa perguntar a Deus o que é que estamos fazendo de errado. Porque muitas vezes pensamos que estamos fazendo certo. Como Israel. Jejuava, mas Deus não ouvia. Olha aqui o exemplo. Livro de Jeremias. A gente já está chegando no final da pregação. Livro de Jeremias 14, versículo de número 12. Quando jejuar, não lhe ouvirei o clamor. Quando apresentar ofertas queimadas e ofertas de grãos, não as aceitarei. E ainda o destruirei com guerra, fome e doença. Deus fala isso aqui para Jeremias a respeito de Israel. Que quando o povo de Israel orar, Deus não vai aceitar a oração. Quando jejuar, ele não vai aceitar. E o que Deus vem falar no livro de Jeremias não é que o povo não estava jejuando, nem que o povo não estava orando. O povo estava orando, estava jejuando, porém, está fazendo da maneira errada. Deus não estava falando aqui, porque esse povo não ora, esse povo não jejua. Não, Deus estava falando assim, quando eles orarem, quando eles jejuarem, eu não vou ouvir. É certo que eles oram, eles jejuam, mas eu não vou ouvir. Porque o problema não estava em que eles não jejuavam. Eles jejuavam. Eles
não deixavam de orar. Eles oravam, mas Deus não ouvia. O que é que está acontecendo nisso? Por que de tudo isso? Porque o povo de Israel, eles faziam, mas não conseguiam agradar a Deus. Sabe? Toda essa pregação ela é resumida em uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, olha. Diz o Senhor Jesus: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro coletor de impostos. O fariseu em pé orava no íntimo dizendo: ó Senhor, eu te agradeço porque não sou como o resto da humanidade, gananciosos, desonestos e imorais, ou como este coletor de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo do que ganho. Mas o coletor de impostos ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que este homem foi para casa justificado diante de Deus, e não o fariseu, pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. As pessoas de Israel se resumem na história desse fariseu. Dava o dízimo, orava a Deus, agradecia a Deus, porque o fariseu fez uma oração agradecendo a Deus. Olha que coisa, o fariseu, ele dava o dízimo, jejuava 2 vezes por semana, e nessa oração aqui ele não estava nem pedindo nada a Deus, ele estava agradecendo porque não era ganancioso, não era imoral, e jejuava 2 vezes por semana e dava dízimo. Veja como esse fariseu está melhor do que nós. O fariseu, ele jejua muito mais que muito mais que muitas pessoas. O fariseu, ele dava o dízimo. O fariseu, ele estava fazendo a oração, nem pedindo nada a Deus, ele só estava agradecendo a Deus. Ó, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou ganancioso, não sou imoral. O homem expressava gratidão diante de Deus. O homem dava dízimo 2 vezes por semana. O homem o homem ele dava o dízimo e jejuava 2 vezes por semana. Então, não é o cristão perfeito isso aqui? Não. O que é que falta nos fariseus? O que é que faltava nos fariseus? O que é que faltava no povo de Israel? E o que é que falta em todas as pessoas que pensam que podem merecer algo diante de Deus? O fariseu estava se sentindo um merecedor da glória de Deus. Estava em paz porque achava assim, eu estou bem com Deus, eu tô feliz aqui, estou jejuando, estou fazendo tudo certo, eu estou merecedor. O que é que falta nesse fariseu e o que é que falta na maioria das pessoas que se dizem confiar na graça de Deus? O que falta é o que está escrito no livro de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 3, versículo 3. Jesus lhe respondeu: isso é verdade. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça de novo do alto, não pode ver o reino de Deus. O que falta em uma pessoa que tenta trabalhar com Deus, tenta chegar diante de Deus achando que merece alguma coisa, é nascer de novo. Porque era isso que faltava naquele fariseu. Ele cumpria toda a lei, ele não era imoral, ele não era ganancioso, ele dava o dízimo, jejuava 2 vezes por semana, orou agradecendo a Deus, subiu ao templo para orar. O único problema é que o fariseu não nasceu de novo. E a maioria dos fariseus não nasceram de novo.
E por que eles não nasceram de novo? Se eles faziam tudo que a lei mandava, se eles davam dízimo, se eles iam para o templo, se eles oravam a Deus, se eles liam o rolo de Moisés todo sábado, guardavam o sábado, o que é que estava acontecendo? Sim, já entendi que eles não agradavam a Deus e não nasceram de novo, porque só consegue agradar a Deus, só consegue ter comunhão com Deus quem nasceu de novo. Mas realmente, efetivamente, o que é que estava faltando? João, capítulo de número 5, versículo de número 42. Olha o que Jesus diz. Diz Jesus: mas conheço vocês, sei que não têm nenhum amor por Deus. Jesus, nessa palavra aqui, ele está falando com fariseus. Mas conheço vocês, sei que não têm nenhum amor por Deus. Era só isso que faltou para os fariseus: amar a Deus. Sabe por que os fariseus eles jejuavam ele jejuou 2 vezes por semana? O fariseu ele deu dízimo, ele foi ao templo orar, ele orou uma oração de gratidão e ele cumpria todos os mandamentos. Não era por amor a Deus. Versículo de número 44. Como vocês podem confiar? Vocês estão ocupados procurando aceitação mútua em vez de procurarem unicamente o louvor devido a Deus. O fariseu, ele não fazia tudo isso para agradar a Deus ou para a glória de Deus. Por quê? Porque eles faziam tudo isso só para louvor mútuo próprio, para ser louvado entre as multidões, e não para buscar louvor a Deus. E por que eles buscavam louvor para si mesmos e não para Deus? Porque eles queriam ser bem vistos e não ser vistos por Deus. Sei que não tem nenhum amor por Deus. Sei que vocês não têm nenhum amor por Deus, como acabamos de ler aqui. O que faltava nos fariseus era somente amar a Deus. Somente isso. Eles guardavam o sábado, eles eram juízes, eram escribas, eram doutores da lei, guardavam o sábado, lia a lei de Moisés, jejuava, orava, ia para o templo, mas a única coisa, o mais simples de tudo, eles não conseguiam fazer, que era amar a Deus. Se eles fizessem tudo isso e fizessem por amor a Deus, minhas irmãs, esses homens iam ser os homens mais avivados da terra. Porque eles conseguiram fazer o mais difícil, mas o mais simples eles não conseguiam. Eles conseguiam guardar o sábado, conseguiam ler a lei de Moisés, conseguiam dar o dízimo, conseguiam jejuar 2 vezes por semana, mas não conseguia reconhecer que simplesmente Deus era o único merecedor. Que eles não eram merecedores de nada. Enquanto a gente tenta aqui jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo, ir para o templo, orar, enquanto a gente se mata, se esforça, quando a gente tenta o máximo que pode, os fariseus faziam isso, mas ainda no final, o mais simples, que era reconhecer que a glória toda era para Deus e que somente Deus merece algo de bom, eles não conseguiam fazer isso. Enquanto o publicano que batia no pé e dizia: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço realmente, tem misericórdia de mim. Ele agradou a Deus porque ele sim foi capaz de reconhecer, apesar de que não conseguia fazer o que o fariseu fazia, ele reconhecia que somente Deus era merecedor de honra e glória, e que ele só era dependente da misericórdia de Deus. E qual é o conselho que fica para nós, para acabar essa pregação? Livro de Mateus, capítulo de número 5,
Versículo de número 20, diz Jesus: Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Jesus está dizendo: se vocês querem ir para o céu, vocês precisam ser melhor que os fariseus. E como é que eu vou ser melhor do que um homem que jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo de tudo que ganhava, que ia para o templo orar e que fazia oração de agradecimento a Deus, que lia a lei de Moisés todo sábado, simplesmente fazendo tudo que o Senhor Jesus manda, tudo que Deus manda. Porém, dessa vez, que eu faça, não como o fariseu fez, porque o fariseu buscava o louvor mútuo da multidão e ele não tinha amor a Deus. Eu posso ser melhor do que o fariseu, sabe como? Reconhecendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e tudo que eu possa ser, e tudo que eu possa ter, e todas as coisas boas que acontecem na minha vida, tudo eu devo a Deus. Os fariseus, muitos deles não conseguiram alcançar a salvação pelo simples motivo que eles não tinham amor a Deus, como Jesus denunciou no livro de João. Se você quer ser melhor do que os fariseus, ame a Deus. E pense bem se você está jejuando, orando, lendo a Bíblia, vindo aos cultos ou indo aos cultos por amor a Deus. Não como um fariseu, mas realmente como um dependente da graça. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda sempre a sua graça e misericórdia. Porque para os homens, o melhor obreiro é aquele que está sempre lá, nos cultos, presente. É aquele que sempre vai para os cultos, sempre está ali presente. Mas para Deus, o melhor obreiro é aquele que sempre está em sua presença, independente de onde haja uma pessoa para reparar nisso. Amém? Deus nos abençoe sempre e nos conceda a paz.